E o Palmeiras bate o Fluminense dentro da Arena Barueri com polêmica de arbitragem para variar. Tem muita gente reclamando aí, falando que o Palmeiras foi favorecido. Eu vou dar a minha opinião sincera para vocês, se de fato foi pênalti no Vitor Roque ou não. Vou colocar um influenciador do Fluminense aqui também, dando a opinião dele sincera, e gostei da honestidade do rapaz. Vamos colocar o seu Bento analisando esse jogo também, e nós vamos dar os pitacos nossos aqui, é claro, de alguns jogadores. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe, que o Palmeiras vem fazendo isso em todos os jogos. A gente vem ressaltando, tem uma galera que não gosta, mas eu vou provar isso pra vocês hoje. O jogo de ontem, se tivesse sido 4 a 3 Palmeiras, 3 a 2 Palmeiras, 3 a 3, 4 a 3 Fluminense, cara, o jogo ontem foi muito bom e ficou claro que o Fluminense vai brigar ali entre os 5 do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é o feeling que eu fiquei, porque o time tá muito bem treinado pelo Zubeldia e deu um calor pro Palmeiras ontem. Foi culpa também do próprio Palmeiras também. Antes da gente começar, Palestrino, não esquece de verificar a sua inscrição no canal, o seu like também. A galera da casa já chega sentando o dedo no botão do like. E lembrando, sempre aqui no cantinho aqui você encontra os melhores produtos do Palmeiras na lojinha, tá bom? Você encontra aí pelo menor preço possível, você pode parcelar à vontade também, e assim você ajuda a manter a parceria aqui no canal, beleza? Vamos falar aí desse jogão aí. O Palmeiras bateu nessa quarta-feira o Fluminense por 2 a 1 com gols do Vitor Roque e do Alan. Que partida que fez o menino Vitor Roque, hein? Meu pai do céu. Já vamos falar um pouco mais dele quando a gente estiver falando do pênalti. O Alan também fez uma partida muito boa, mas eu quero ressaltar alguns outros jogadores aqui, ó, principalmente o goleiro Carlos Miguel. É um goleiro que tá dividindo alguns da torcida. Eu acho ele um bom goleiro, mas acho que ainda falta confiança para ele. Porém, ontem no jogo contra o Fluminense, o cara fez defesas que salvou o Palmeiras, tá? Foram 6 defesas, pelo menos das que eu contei, eu tô falando aqui, mas ó, 6 defesas, e pelo menos 3 dessas defesas foram baitas defesas que salvaram o Palmeiras, porque o Fluminense teve momentos do jogo ali que, olha, era ataque contra defesa. Ataque do Fluminense contra a defesa do Palmeiras. Quero falar também dos laterais. Sinceramente, velho, eu tô sentindo aí os laterais do Palmeiras, tanto lateral direito quanto esquerdo, né? O Piquerez e o Kelvin, o Giai entrou depois, eles estão numa baixa rotação. O que vocês acham, hein, rapaziada? Coloca aqui nos comentários. Eu acho que é uma posição, aliás, duas posições, né? Lateral direito e esquerdo, que o Palmeiras precisa muito rever aí, cara. Os caras estão jogando muito abaixo mesmo. O Kelvin deu um lapso no jogo contra o São Paulo, mas ontem de novo tava fazendo uma partida bem abaixo, bem questionável, inclusive não é à toa que ele é substituído. E o Piquerez, cara, faz tanto tempo que eu não vejo o Piquerez sendo aquele lateral agudo quando o Palmeiras tá atacando, chegando na linha de fundo, cruzando e por vezes também podendo chutando até no gol. O Piquerez está muito acanhado, muito recuado, na minha opinião. Então são duas posições, as laterais, que eu acho que o Abel precisa dar uma olhada nisso daí e quem sabe buscar até reforços no mercado, tá? Porque essa lateral do Palmeiras aí tá complicado, os caras estão jogando em baixa rotação. O Gomes, quero falar do Gomes também. Gente, que zagueiro espetacular que é esse Gustavo Gomes, sabe? O cara tá presente ali, é xerife mesmo. Eu tô torcendo para que esse paraguaio, ele aposente no Palmeiras, tá? Porque pensa num zagueiro bom de bola, esse Gustavo Gomes. Tem oscilações, obviamente, todo zagueiro, todo jogador tem oscilações, mas ontem, cara, aquela roubada de bola que ele tem ali no meio de campo e ele me dá o passe pro Sosa, a lá camisa 10, meu amigo, e ainda desarmando bolas, sabe? De duelos aéreos, pelo que eu tava olhando no SofaScore, ele ganhou 6 de 6 duelos aéreos. É impressionante o que esse zagueiro do Palmeiras faz. O cara é espetacular. E aí chamou muita atenção a roubada de bola e o passe pro Ramon Sosa, se não me falha a memória, a lá camisa 10, cara. Fora que, né, ele tem presença de área também quando tem escanteio, bola parada. Ressaltar mais uma vez a partida desse zagueiraço do Palmeiras. Marlon Freitas e Andreas Pereira, dois que eu acho excelentes jogadores, mas ontem estava para mim um pouco abaixo do que eles podem render. Essa foi a impressão que eu tive deles. E em relação à marcação do Palmeiras,
A gente tá jogando com esses dois caras, gente. Eles não são primeiros volantes. O Marlon Freitas tá jogando improvisado ali. A gente percebe que ele tem certa dificuldade para marcação, porque ele avança bastante, porque ele não é um camisa 5, ele é um camisa 8, igual o Andrés Pereira. E aquele setor ali de meio de campo do ataque contra o Palmeiras, né? O Fluminense usufruiu muito, cara. Muitas vezes eu vi ali o Paulo Henrique Ganso fazendo passes geniais, né? Nem que você só trotando em campo, mas também o cara, eu vou falar pra você, é um maestro tocando a bola, esse Paulo Henrique Ganso, impressionante. No meio de campo ali, às vezes aberto, cara, a gente sofrendo, porque a gente não tem um volante de contenção ali, né? Falta esse volante, a gente tem o Larson no banco e tem o Luiz Pacheco. E o Abel não coloca esses caras para jogar, impressionante. Achei que no segundo tempo ele o colocaria, mas colocou o Lucas Evangelista e daqui eu já falo dele também. Quando ele entrou, o Palmeiras melhorou muito na marcação, até porque aí o Palmeiras conseguiu ganhar um pouco mais de meio de campo, mas quando tava o Marlon Freitas e o Andrés Pereira, o Palmeiras no ataque fica maravilhoso. Agora quando toma contra-ataque, quando tá tomando pressão dos adversários, meu amigo, a gente tomou um calor desgraçado pro Fluminense, principalmente no primeiro tempo, após fazer o segundo gol com o Alan. Maurício também é um jogador que vem rendendo críticas da torcida do Palmeiras, mas ontem ele acertou, segundo dados do SofaScore, 90% dos seus passes, hein, gente? Então, é uma coisa pra gente se observar, fica aqui o elogio para o Maurício. E a respeito do pênalti do Vitor Roque, hein? Puta merda. Inclusive, origina-se, né, de um passe do Maurício, né? Ele que rouba a bola, se não me falha a memória ali e tal, toca a bola. Chega no Vitor Roque e causa o lance que eu vou colocar na tela pra vocês. Eu vou colocar só os frames, tá? Porque é imagem de direito autoral. Eu tô aqui no Twitter do Mil Grau, inclusive sigam os caras fazem um trabalho excepcional, inclusive eles, deixando aqui muito claro, é inspiração para mim também, né, do canal que eu criei, que vocês estão acompanhando aí, e nós já vamos falar, esse rapaz aí do Fluminense, que eu esqueci o nome dele, que ele tem opinião sincera sobre o pênalti, tá? E aqui, rapaziada, ó, eu já deixei o frame certinho para vocês, eu vou rolar devagarzinho, ó. O Vitor Roque, ele dribla o Fábio. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Deixa eu aumentar aqui. Ó, ele dribla o Fábio e tem um contato, tá? Ó lá, ó. Vou chegar no frame, ó. É em cima, tá? Ó. Tem um contato no Vitor Roque. Eu acredito que também no pé de apoio dele tem esse contato, se vocês perceberem aqui. Mas, ó, eu sempre prezo, gente, pela coerência. E eu vou falar pra vocês o meu sentimento na hora que eu vi esse pênalti. E aí, eu tava assistindo pela Globo, a Globo reprisou uma ou duas vezes ali. Pessoal, vamos ser sinceros, o Vitor Roque deu uma baita valorizada nesse pênalti aí, né? Tem muita gente reclamando, é verdade, os flamenguistas estão fazendo a parte deles, os são paulinos, aqui o Mil Grau também até separou aqui, ó. Os meninos aqui colocaram aqui o frame certinho, ó, do toque ali do Fábio no Vitor Roque, mas, gente, ele dá uma valorizada monstruosa, velho. Mas monstruosa. O árbitro foi lá, marcou a marca da cal para o Palmeiras. Ele não duvidou, não teve intervenção do VAR, mas o feeling que eu fiquei é que... Olha, eu não sei se eu sou o árbitro, se eu marcaria esse pênalti pro Palmeiras. Tô sendo muito sincero. Se você quiser me criticar nos comentários, fica à vontade, tá? Tá com respeito. Você pode discordar de mim. Tem muitos palmeirenses aí defendendo que foi pênalti pro Palmeiras. Tá tudo certo, cara. Cada um tem uma visão. Agora eu não vou ser hipócrita com vocês. Eu olhei esse lance, eu falei, rapaz, ele dá uma valorizada, é bem verdade. O contato, ele existe. Tá na tela pra vocês aí. Tem contato. Agora eu não sei se esse contato é o suficiente para derrubar o Vitor Roque. Eu creio que ele corta o Fábio. Eu acredito que... Eu tô conjecturando aqui a mentalidade do jogador, tá? Ele corta o Fábio. Eu acredito que ele não consegue chegar na bola. Ele olha assim e fala, mano, eu cortei, mas foi muito forte, eu não vou conseguir chegar. E aí ele espera ali, vamos dizer assim, o contato do Fábio e usa de artifício para ali se jogar, né? Forçar ali uma penalidade, se jogar no chão. Tô falando isso com muita sinceridade, com muito pezinho no chão. Eu sou palmeirense aqui. Quando é pênalti, eu falo que é pênalti. Quando não é pênalti, eu falo que não é pênalti. Eu tô falando que tem contato nesse lance,
mas eu não sei se eu marcaria esse pênalti não, gente. Sinceramente, quero saber a opinião de vocês nos comentários. E aqui o Mil Grau também colocou, aqui ó, o flamenguista Patrick diz o seguinte, ó: campanha do Bruno Vicari, do Danilo Lavieri, do Paulo Massini e da imprensa palmeirense já resultou no primeiro pênalti roubadaço pro Palmeiras. Tem método, todo mundo sabe, mas ano após ano tudo se repete. Esse cara aqui é um fanfarrão que escreveu uma coisa dessa, né? Porque eu postei um shorts também recentemente do Bruno Vicari falando que depois daquele jogo contra o São Paulo, que não marcaram aquele pênalti a favor do São Paulo, que o Alan derruba o jogador deles na área, depois daquele pênalti não marcado pro São Paulo, ficou muito esquisito a história do Palmeiras, porque aconteceram vários pênaltis, inclusive muitos pênaltis que foram mais pênaltis que esse daqui marcado ontem, mas muito, ó, muito. No jogo contra o Flamengo foi um desses. O Gustavo Gomes é literalmente empurrado dentro da área e não marca um pênalti. Aquilo foi um pênalti claríssimo dentro do Maracanã, e aquele seu Wilton Pereira Sampaio, que eu não gosto nem de lembrar desse cabra, né? Foi lá, inclusive marcou um pênalti polêmico pro São Paulo aí também, né? O São Paulo ganhou o jogo de 1 a 0, marcou o Wilton Pereira Sampaio, viu? Marcou o pênalti a favor do São Paulo lá. E aí o flamenguista aqui, né, o Patrick, retuitado pelo Mil Grau, os caras, o lobby, né? Os caras começam a reclamar, ó, tá surgindo efeito aí, ó, a mídia palmeirense, agora aí os caras marcam um pênalti mandrake. Cara, esses caras são um baita de uns hipócritas, tá? O De Arrascaeta, se eu tô falando que o Vitor Roque valorizou isso aqui pra tentar cavar o pênalti, o De Arrascaeta cansou de fazer isso ano passado e ele faz direto. Inclusive tem um pênalti dentro do Allianz Parque marcado a favor do Flamengo que o De Arrascaeta se joga no chão literalmente. Ele força o contato com o jogador do Palmeiras e se joga no chão, pra mim não foi nada. E o árbitro deu pênalti pro Flamengo ano passado dentro da casa do Palmeiras. Então, flamenguista, cara, não tem moral pra falar nada sobre pênalti marcado contra ou a favor do Palmeiras. Desculpa, mas não tem. Esses caras são incoerentes. Eu aqui prezo pela verdade. Quando não marcaram o pênalti a favor do São Paulo ano passado no Clássico, eu vim e meti a cara a tapa. Eu falei, era pênalti pro São Paulo, tinha que ter marcado. Assim como tô sendo sincero aqui pra vocês. Eu não marcaria esse pênalti aqui no Vitor Roque. Não marcaria. Contato, eu creio que existe. Mas eu não acho que esse contato foi o suficiente pra derrubar. O jogador é malandro, né? O jogador é malandro, espera o contato, falou, opa, eu não vou alcançar a bola, vou me jogar aqui, quem sabe eu cavo um pênalti. Deu certo, o árbitro foi lá, marcou, e o Palmeiras marca o seu primeiro gol dentro da Arena Barueri. E vamos escutar aqui, ó, o influenciador do Fluminense, inclusive. Eu sou palmeirense, tô falando que não marcava pênalti, mas ó aqui o torcedor do Fluminense, o que ele falou a respeito desse lance. Olha que interessante, publicado também, dando os créditos aqui para o Mil Grau, eu esqueci o nome do influenciador do Fluminense, tá? Mas, cara, a honestidade do cara, e é isso que eu gosto de ver no futebol, cara. Honestidade sempre, tá? É o feeling do cara, a impressão que o cara teve. Eu tive uma impressão e eu sou palmeirense e ele teve outra, olha lá. Ó. O Luiz tá falando que foi porra nenhuma juiz mandado. Foi não, cara. O joelho do Fábio derruba ele, mano. Olha lá. Contato pô, não é possível que vocês não viram. Repetiu mais 100 vezes, pô. Repetiu mais 100 vezes, pô. O joelho do Fábio pega no pé dele, pô. Foi pênalti normal, pô. Aí, ó. Foi pênalti claro, galera. Pelo amor de Deus. O Close, vai Palmeiras, hoje tem gol do Arias, Dezão. No teu rabo que tem gol do Arias. Ficou bravo os caras provocando ele o Arias que jogou bem pra caramba também quando entrou no Palmeiras, né? Mas tá aí, ó, a opinião sincera de um influenciador do Fluminense dizendo que foi pênalti pra ele. E é isso que é maravilhoso no futebol, quando o cara é sincero e quando o cara não é clubista. Eu tô falando que eu não marcaria o pênalti pro Palmeiras, eu não tô sendo clubista. Ah, você não é palmeirense porque você tá falando isso. Ah, vai pro inferno, velho. Ô, a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser honesto. Tá, até porque quando rouba a gente tem que ter credibilidade pra defender aqui o Palmeiras quando o Palmeiras é roubado. E ontem, eu não vou dizer que foi roubado, tá, gente? Roubado não foi. Contato de fato existiu. Só que, eu não sei se é o suficiente pra derrubar o Vitor Roque. Esse é o meu sentimento, tá? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Fica à vontade pra discordar de mim, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. É isso aí, a discussão, a resenha é o que importa. Mas discorda com respeito, né? Porque senão você vai tomar bloco. Você já sabe como é que a banda toca. Alan fazendo o segundo gol do Palmeiras, jogando muita bola, o Alan. Né? Voltando, né? Eu tenho raiva quando o Abel bota ele pra voltar pra marcar, bicho. O Alan não pode voltar pra marcar. O Alan tem que ficar lá, velho. Do meio de campo pra frente. Esse moleque é bom de bola demais pra ficar jogando lá encostado da zaga. Mas tudo bem. Desarmou pra caramba.
marcou pra caramba o Alan. É o estilo do Abel, tá tudo certo. Mas quando precisou dele, o moleque é muito bom de bola. E eu vou falar pra vocês, não vai ficar no meio do ano, tá? Meio do ano, depois da Copa do Mundo, vai chegar proposta grande pra esse menino Alan. Marcou o segundo gol do Palmeiras. Contou com um pouco de sorte, né? Porque eu acho que o Fábio ia pegar aquela bola, mas desvia no zagueiro do Fluminense e a bola acaba entrando no segundo gol do Palmeiras. Quero falar também do Flaco Lopes aqui, palestrinos. É um jogador que ontem não estava nos seus melhores dias, tá? Apesar de que ele fez uma jogada lá que eu vou te falar um negócio, hein? Se ele sai na cara do gol, ele não conseguiu chutar, né? O zagueiro do Fluminense conseguiu interceptar em cima da hora ali, mas ele fez uma jogada, deu uma caneta no cara lá, no zagueiro do Fluminense, que eu vou falar pra vocês, se ele faz aquele gol ali, os caras põem um busto pra ele amanhã no Allianz Parque. Mas fora esse lance, o Flaco Lopes hoje tava muito abaixo, né? Muito fominha, né? Flaco, tem que tocar mais a bola, Flaco. Ele teve a oportunidade de deixar o passe e ele não o fez, cara. Ele não fez. Tá muito fominha, né, Flaco? Tem hora que você tem que tocar um pouco mais essa bola. Eu reconheço que você tem talento. Mas, meu, vamos tocar um pouquinho mais, né? Não é à toa que você foi substituído também. Referente aos jogadores que entraram, rapaziada. Ramon Sosa, pra mim, entrou bem. Não teve muitas oportunidades, mas botou correria pra cima da zaga do Fluminense e isso foi muito importante. Parabéns ao Ramon Sosa, segundo jogo bom dele. O Giai entrou com mais segurança do que o Kelvin estava na partida. E o Felipe Anderson também ali, os poucos minutos que jogou, entrou fazendo ali um bom jogo na minha visão. E pra finalizar, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu tava puto, que nem esse influenciador que eu mostrei agora pra vocês, porque o Arias entrou pra jogo, hein, velho? Ele entrou ontem pra fazer gol nos caras, hein? Ele não conseguiu, mas ele teve vontade, pra mim isso ficou nítido. Ele foi colocado como um meio-campista, o John Arias, e ele tava flutuando, ora pela parte esquerda do campo, ora pela parte direita do campo. Mais uma partida que chama a atenção do John Arias, tá bom, pessoal? Parabéns ao Palmeiras. Jogo muito bom de assistir. Parabéns ao Fluminense também, cara. Muito bem treinado pelo Zubeldia. Os caras acharam um tal de Acosta. É isso o nome dele? Eu acho que é Acosta. Isso, LF Acosta. Tô vendo aqui no SofaScore. Lá da MLS. O Fluminense pagou menos do que o Palmeiras pagou no Mikael. Só pra vocês terem uma ideia. E é muito bom de bola esse Acosta, hein? E quando ele sai do jogo, a situação melhora pro Palmeiras, porque o cara tava jogando muito bem no primeiro tempo, tá bom? Muito bem treinado pelo Zubeldia mesmo, tá? Fluminense tá jogando muita bola, eu acredito que vai ficar entre os 5 do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, vamos falar aqui de... Vamos colocar na tela aqui também o feeling do seu Bento, que eu achei interessante aí, o que ele falou sobre a partida. Escuta aí, ó, Palestrino. Sombra, se tivesse empatado, 4-2 pro Palmeiras... 3-3, seria um exagero não, foi como você bem disse, é um jogo que não parou nem um minuto. Pra ver as finalizações, deve ter sido, cara, umas 15 para cada lado ali, no mínimo ali, daqui a pouco a gente vai colocar os números aí para acompanhar. Realmente. Mas foi um jogaço de bola para quem tava assistindo e o Palmeiras acaba se dando bem aí, olha lá, falei? Foram 17 do Fluminense, 14 do Palmeiras e finalizações certas, 8-7, cara. Isso é muito alto pro futebol padrão aqui do futebol brasileiro. Geralmente dá 3, 4, 5 certas, né? Foi um nível muito alto mesmo do futebol, dois times que jogaram pra frente, né? Palmeiras se defendeu bem no segundo tempo. Carlos Miguel foi muito bem acionado quando precisou. Palmeiras no segundo tempo teve 2 bolas na trave ali com o lance do Vitor Roque, uma jogadaça. E depois também tem o lance. E é uma judiação não ter entrado aquela bola do Vitor Roque, hein, mano? Puta, como joga a bola esse tigrinho, meu Deus do céu. O tal de Ignácio, coitado, eu tava com dó daquele zagueiro, velho. Ele tinha que parar o Vitor Roque só segurando, porque não tinha jeito, cara. Se o Vitor Roque desse o tapa na frente, ele não pegava. Não pegava. No ator ele tomou um amarelo e ele deve ter dado graças a Deus que o Abel substituiu o Vitor Roque, né? Porque ele saiu um pouquinho sentindo. A Abel falou, sai aí porque a gente tem jogo importante no próximo final de semana contra o São Paulo. Mas o Vitor Roque jogou muita bola. Pra mim foi o melhor jogador da partida, tá? Porque o jogador é incansável, cara. É incansável. Não dá pra bobear. O zagueiro às vezes tá tocando bola ali pra saída de bola do time adversário e o cara tá em cima o tempo todo. O Vitor Roque roubou pelo menos umas 4 bolas ali, cara, no campo de ataque, velho. Jogador incansável. É muito bom esse menino Vitor Roque. É um touro, um tanque de guerra, velho.
Maravilhoso, sabe? Parabéns, foi uma judiação. Então eu tô falando isso porque eu lembrei aqui, o seu Bento falou, ele teve uma bola lá, que ele chutou, a bola foi no travessão, o Fábio foi só olhando. O Fábio já tava vendido no lance. Infelizmente aquela bola não entrou, né? Lance do Sousa, que bate ali, o Fábio defende, né? E a bola vai na trave. Mas foi um belo jogo de futebol, a vitória gigante desse bom time do Fluminense, né? Para saudade de alguns, aí, né? O Zubeldia, ele faz um bom trabalho, ele joga o time para frente do Fluminense. As mudanças do Palmeiras também foram boas. John Arias, Sousa entrou bem na partida. Gostei do Maurício depois que foi jogar meio que de segundo atacante ali, que eu acho que essa é a melhor função dele mesmo, jogando perto da área, né? Então eu gostei. Então a vitória é muito boa. Jogando ali na Barra, ali com 10 mil, quase 11 mil pessoas estavam presentes aí. Esse horário também não ajuda, a distância também do estádio também contribui para isso, mas foi um jogaço, um jogo a mil, entendeu? Um jogo a mil, e o Palmeiras está aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Tá aí, resumo aí do pessoal lá da Energia, mais o seu Bento, achei interessante a fala dele, foi um jogo espetacular realmente. Para o Palmeiras. E aqui um último detalhe sobre a partida. Eu tô aqui com o SofaScore aberto, não é novidade para ninguém. Sempre quando eu vou falar para vocês dos lances, algumas coisas da partida, eu sempre entro no SofaScore, tá? Um aplicativo maravilhoso, tem para celular e eu uso direto aqui no computador. Repara nisso aqui, Palestrino. Repara nisso aqui, eu vou até aumentar para você aqui, ó. Repara nesse negócio aqui, ó. Tá vendo aqui? Depois que o Palmeiras faz o segundo gol, olha o nível de posse de bola do Fluminense. E se eu tenho uma crítica a fazer novamente é essa. Dá uma olhada. A gente fala aqui que o Palmeiras faz gol e recua, certo? Tem muita gente que reclama disso daí. Ontem, o Palmeiras pegou um time muito bem treinado e tomou um calor. Não à toa que tomou o primeiro gol lá, hein? Ficou 2-1, terminou o primeiro tempo. E olha aqui o volume que o Fluminense fez pra cima do Palmeiras. Por quê? Porque até o segundo gol, era mais ou menos ali 12, 13 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras amassando. Eu falei, caramba, hoje vai ser uns 3, 4-0 pra nós, hein? O Palmeiras jogando muita bola. Aí faz o segundo gol com o ala, recua, cara, as linhas. E aí entrega a bola pro Fluminense, e aí acontece isso aqui, ó, que é o que a gente tá reclamando. Posse de bola dos caras, não tem jeito, cara, ó, e foi pressão até o final do primeiro tempo. E aqui, ó, onde você tá vendo aqui mais volume do Palmeiras no segundo tempo, é quando acontece as trocas que o Abel faz entre o Sousa, entre o Felipe Anderson e entre o Lucas Evangelista, que é o momento que a gente consegue segurar um pouco mais essa bola no meio de campo. Mas isso aqui, cara, prova o que a gente vem reclamando direto. E tem muita gente que acha ruim que a gente fala, mas estão sendo verdadeiros, gente. Olha aqui, ó. O Palmeiras faz o segundo gol, o Fluminense cresce pra cima do Palmeiras. O Palmeiras entrega a bola e aí é pressão até o final do primeiro tempo. Não à toa, o Acosta, que é um baita jogador do Fluminense, faz o gol pra cima da gente, tá bom? Vamos colocar a tabela também aqui pra gente olhar. Tabela do Brasileirão na tela pra vocês. Aqui vou arrumar. Palmeiras, primeiro colocado, com 10 pontos. Tá na frente do São Paulo por causa do saldo de gols. São Paulo que venceu ontem também com um pênalti polêmico, marcado pelo Wilton Pereira Sampaio, né? Excelente árbitro, excelente árbitro. Nossa, meu Deus do céu, que árbitrozinho ruim esse cara. Mas ganhou o São Paulo ontem do Curitiba, 1-0, poupou todo mundo, né? Pro clássico que vai ter com o Palmeiras na próxima semana. 2 times aí liderando a ponta do Brasileirão e vão decidir um lado das semifinais do Campeonato Paulista, hein? Promete um bom jogo de bola na Arena Barueri no próximo domingo. São Paulo e Palmeiras vai ser quente, hein? E já tem reclamação, inclusive, de São Paulino, hein? Tem São Paulino já reclamando pra caramba também. Falando que o pênalti que marcaram para nós não foi pênalti. Como se o deles tivesse sido pênalti, né? Depois vocês procurem o lance aí. É um momento ali de cruzamento na área, que o goleiro sai pra socar a bola. E ele soca, de fato, a bola. Porém, o atacante do São Paulo também ali tá na disputa, né? Ali foi uma dividida. Mas pra mim o goleiro chega primeiro na bola. Mas o Wilton Pereira Sampaio vai lá e dá pênalti pro São Paulo. É impressionante. Que mais que eu tenho pra falar aqui pra vocês? Vamos lá. Eu não vou colocar a fala dele na tela, mas eu vou transmitir, tá? O que o Abel falou. Ele foi expulso de novo, né, gente? O Abel foi expulso outra vez. Tá muito nervoso, português. Por que você tá tão nervoso assim? O jogo... Tudo bem, durante o jogo eu entendo. Você fica nervoso um lance ou outro ali. Mas, meu, o jogo tinha acabado e o cara reclamando, velho. Eu não queria estar na pele do quarto árbitro ali. Mas, nossa, eu não sei. Depois eu vou até procurar pra ver o que o Abel falou pro quarto árbitro lá. O quarto árbitro parece que ficou até bem brabo. E o Abel é expulso, né? O jogo já tinha acabado e ele tava lá reclamando pra caramba.
E aí ele foi questionado na entrevista coletiva e ele disse o seguinte, aspas pro Abel aqui, ó. Estamos no último minuto de jogo e há um arremesso de linha lateral para nós. O árbitro marca para eles e eu reclamo. No último jogo fui expulso por bater palmas. Se não posso em um estágio onde vou bater palmas, reclamei sim. Como reclamei em uma bola que era tiro de meta e ele trocou para escanteio. O VAR não intervém nisso, disse o Abel Ferreira. E ele também disse mais aqui, ó, aspas novamente. Todos podemos errar. Dentro do jogo, muitas vezes o árbitro dá dura. Foi o que aconteceu. Acho que o quarto árbitro deve ter ficado melindrado porque o arremesso lateral era nosso e quem me expulsou foi o quarto árbitro, completou. Tudo bem, eu entendo, né? Eu até acho que lembro do lance, mais ou menos, que o Abel tá falando. Eu acredito que era realmente lance pra nós, era lateral pra gente. Mas, cara, o jogo tinha pitado, o Palmeiras tinha ganhado o jogo já. Tinha por que ficar reclamando, né? E, cara, o Abel, ele vive o jogo a 1000%, reclama pra caramba, é igual o Zubeldia, só que o Zubeldia tava contido, né? Impressionante. Mas o Abel ontem, cara, o jogo apitando, a gente ganhou o jogo, 3 pontos na conta e o cara reclamando e ganhou um cartão vermelho, né? Vai ter aí o Palmeiras no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, vai ter o desfalque do Abel Ferreira. Inclusive, vamos ver aqui quem é o jogo do Palmeiras. Quem é o próximo jogo do Palmeiras no campeonato? Ó, a quinta rodada, vamos lá. Corinthians pega Curitiba, papapá, cadê o Palmeiras? Cadê o Palmeiras aqui? Aqui, ó. Vasco da Gama e Palmeiras. Vai ser lá na casa do Vasco. Tô vendo aqui, ó. Vou até colocar na tela, tinha tirado pra vocês, ó. Vasco da Gama e Palmeiras é a próxima rodada, quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que tá lá embaixo, hein? Onde é que tá o Vasco? O Vasco tá lá embaixo, hein? Nossa, 19º. Coitado do time do Vasco, hein? Eu tenho apreço pelo time do Vasco, mas meu Deus do céu, hein? Tá jogando mal também pra caramba. Teve o seu técnico aí, o Diniz, recentemente jogado pra fora, né? Perdeu lá o seu... Caiu do seu trabalho lá no Vasco da Gama, tá bom? Quero saber muito o que vocês pensam sobre o assunto. Falei pra caramba. Foi pênalti, não foi pênalti? Posta aqui nos comentários também. Quero saber o que vocês acharam da rodada. Vamos resenhar, vamos pra cima. Papai do céu abençoe demais aí essa quinta-feira de vocês. Eu volto quando tiver notícia do Palmeiras aqui no canal. Avante palestra. E ó, 3 pontos na conta, hein? Pra tristeza dos antes.